nós dissemos que o livro de Malaquias ele tem uma peculiaridade pelo fato de que ele retrata uma necessidade de Deus de chamar o seu povo e colocar para o seu povo algumas coisas que ele, Deus, estava olhando e dizendo: isso aqui está errado, né? E Deus vê essa necessidade. Então Deus usa o profeta para mostrar. Sempre foi assim, né? Deus sempre vai usar seus profetas. E houve um tempo em que o coração de Deus, vou abrir um parênteses aqui, ficou muito triste porque as pessoas deixaram de dar ouvidos àquilo que os profetas falavam. E os profetas eram a boca de Deus, né? Então os profetas eles eram homens que tinham uma mensagem direta do coração de Deus para o seu povo. Isso nunca vai parar, irmãos. Isso nunca vai parar. Até Jesus voltar, Jesus vai continuar usando homens e usando mulheres para dizer o que ele gostaria de dizer. É óbvio que toda revelação que nós precisamos, né, toda revelação, irmãos, ouça o que eu vou dizer aqui. Toda revelação que nós precisamos, ela está dentro da palavra. A palavra de Deus nada mais é do que uma revelação do seu coração para o seu povo. Então tudo que a gente precisa saber está lá. Mas existem coisas que Deus ainda hoje traz de uma forma muito especial, usando a vida de homens e mulheres. Isso vai continuar. Amém? Mas houve um tempo em que o coração de Deus ficou muito abatido, porque não se dava ouvido aos profetas, e alguns até foram mortos, né? Porque profetizavam em nome do Senhor. Então, assim, esse contexto aqui é Deus agora através do profeta, trazendo mais uma vez, né? Mais uma vez Deus através do profeta, chamando o seu povo para colocar para o seu povo algumas verdades, né, da sua conduta, do seu caráter. E o que mais impressiona é a forma como o povo se comporta diante dessas verdades de Deus. Então eu vou colocar alguns textos aqui do livro de Malaquias para nós lermos nessa manhã, para mostrar exatamente isso. Como é que o povo se comportou diante de verdades que o próprio Deus estava dizendo para eles. Sabe, irmãos, ouça bem, para você compreender melhor. A Bíblia diz assim: não há nada encoberto que o Senhor não saiba. Você consegue entender isso? Na nossa vida, não há absolutamente nada encoberto que o Senhor não saiba. Numa vez, há um determinado momento em que Deus, falando com o seu povo, ele disse assim: olha, o teu pecado te achará. Ele disse: o teu pecado te achará. Então, num outro momento, ele diz: todas as coisas estão nuas e estão patentes aos olhos daquele que tudo vê. Né? Às vezes a gente sei lá, se reveste de uma tranquilidade, entre aspas, de uma segurança, sei lá como a gente pode colocar isso, em meio a alguma coisa errada que nós estamos fazendo, pelo simples fato de que as pessoas não nos estão vendo. E nós esquecemos a verdade de que Deus, Paulo, tudo ele vê. A Bíblia diz que ninguém pode se esconder dele. Todas as coisas estão nuas, estão patentes aos olhos daquele que tudo vê. Saiba disso. Quando eu e você fazemos alguma coisa fora daquilo que a Bíblia estabelece como padrão para que nós vivamos, saiba, ainda que você esteja trancado dentro de casa, ainda que você esteja no teu banheiro fechado, ainda que você esteja na tua sala onde ninguém entra, ainda que você esteja no lugar, no cubículo mais que você acha que mais te protege, né? O salmista disse: aonde irei de ti, Senhor? Para onde irei longe de ti? Ele disse: se eu subo, tu estás lá. Se eu desço, tu estás lá. Se eu vou para longe, lá para os confins, lá também o Senhor está. Se eu armar minha cama lá no fundo, o Senhor também está lá. Não há lugar onde nós possamos fugir do olhar de Deus. Não há lugar.
Então, às vezes eu vou fechar o parênteses aqui, às vezes nós nos contentamos com a situação de que ninguém está nos vendo, né? Não, a igreja não está me vendo, os irmãos não estão me vendo, o Senhor está nos vendo. Uma vez, já tem muito tempo, Deus me permitiu escrever uma canção que chama Trapo de Imundícia. O nome dessa canção. Você sabe o que é trapo de imundícia? Um dia Deus falou para o seu povo assim, que a sua justiça, a justiça do povo diante dele era como um trapo de imundícia. Você sabe o que é o trapo de imundícia? Era o paninho que as mulheres usavam quando estavam no seu período menstrual. Elas usavam aquele pano, né? E aquele pano retinha ali tudo aquilo que não ia servir, né? De um período que ela não concebeu nem nada. Então estava ali o que não servia para nada, que não poderia mais produzir uma vida, nada. A morte estava ali. Então aquele pano com aquilo lá era jogado, as mulheres escondiam aquilo, era terrível. E Deus usa palavras muito fortes para falar com o seu povo, irmãos. Muito forte. E um dia Deus falou para o povo assim: olha, a vossa justiça para mim é como um trapo de imundícia. Já pensou ouvir isso? Deus estava dizendo, não tem valor nenhum. Sabe por que Deus falou isso? Porque no geral a nossa justiça, que nós definimos como justiça própria, né? A Bíblia define como justiça própria. A justiça própria, irmãos, uma das maiores características da justiça própria é que ela não enxerga o seu erro. Ela, no geral, enxerga o erro alheio. Quantas vezes nós apontamos o erro de alguém, estando nós mesmos cheios de erros? Foi por isso que Jesus falou assim: olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que olhar a trave que está no teu. Jesus falou isso, vocês lembram? Lembra que Jesus falou isso? Ele disse, antes de você olhar para o seu irmão, em outra situação ele diz, quem és tu que julgas o teu irmão? Deus abomina esse tipo de comportamento, irmãos, que é o comportamento produzido pela justiça própria. O que esse povo está fazendo aqui é conversando com Deus. Você vai perceber isso. Esse povo aqui, sendo confrontado por Deus, ele entra num diálogo com Deus, mas esquecendo que Deus sabe de tudo, que não há nada que se possa esconder dele. Mas esse povo aqui se apoia na sua justiça própria e acha que pode contender com Deus, conversar com Deus, discutir com Deus. É impressionante o contexto do livro de Malaquias. É como um tribunal, onde o juiz está lá, né, mostrando para a pessoa todos os seus erros, e ela está lá dizendo, o juiz pergunta para ela, lê todinha a sentença, a sentença não, mas o processo, né, todas as provas, e diz, eu queria ouvir de você como você se pronuncia. Aí a pessoa levanta e diz, eu sou inocente. O advogado diz para ela assim, né, você vai dizer que você é inocente. E ela se levanta e diz, não, eu sou inocente. Você vai morrer dizendo que você é inocente. Advogado criminal, então, se uma pessoa comete um crime e vai procurar um advogado, ele diz, a primeira coisa que você vai fazer, você vai dizer que você é inocente. Você não vai admitir essa culpa. E nós vamos tentar achar argumentação, nós vamos fazer de tudo para que você não seja condenado. Só que aqui nós estamos tratando com um juiz, com um justo juiz, que não tem que ser como fugir. E é impressionante o que a justiça própria faz conosco. O exemplo de como o povo se colocou aqui diante de Deus no livro de Malaquias. E isso tem que servir para nós nessa manhã, né? Nós precisamos ver onde que essa carapuça cabe em nós, né? E não tentar colocá-la de lado. Não, mas eu não sou assim. Não, mas isso aqui é o povo. Às vezes é fácil para a gente falar de Israel, né? Pô, mas como que esse povo fez isso? Para Deus,
Às vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas. Ele é real para nós, não é isso? Não é? Ele é tão real para nós quanto era para Israel. O Espírito Santo faz com que a gente entenda isso, o quão Deus é real. Assim como ele era para lá, para Israel, ele é para nós, porque o Espírito de Deus trabalha em nós e nos mostra isso. E às vezes para nós é muito mais fácil condenar Israel e achar que nós somos muito santos, né? Então eu quero ler com você primeiro Malaquias no capítulo 1. Se perguntar qual é o texto de Malaquias que mais a gente conhece, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem alguns pastores, nós pastores, deixa eu tomar a culpa para nós. Alguns de nós pastores que só conhecem esse texto em Malaquias, né? Mas Malaquias é um livro terrível, irmãos. É um livro de confronto. É um livro que retrata um tribunal, onde Deus está lá mostrando todas as culpas do seu povo, e o seu povo, alicerçado na sua justiça própria, vai se defender. Olha só, Malaquias 1, no verso 2, olha o que diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Sabe quem é esse povo que está aqui dizendo isso, irmãos? É o povo que Deus usou um rei que não era da linhagem de Israel, um gentil, para liberá-lo do cativeiro 70 anos depois. Viveram no cativeiro 70 anos, Deus os libertou, e agora Deus vai lá e diz para eles assim: eu vos tenho amado. E eles dizem: em quê? Em que o Senhor tem nos amado? Quantas vezes nós vamos diante de Deus nas nossas orações, suplicando por algo hoje, e como isso não acontece no nosso tempo, nós esquecemos o que Deus fez ontem. Como, Senhor? Eu não entendo por que o Senhor não faz isso. Poxa, Deus, eu já supliquei ao Senhor, e as coisas que Deus fez para trás, irmão. Será que isso não prova o amor e o cuidado e o zelo de Deus para conosco? Nós sempre julgamos a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Então, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós temos amado? Aí sabe, olha o que Deus diz para ele: não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Alguém sabe o que Deus está dizendo aí? Por que Deus está argumentando assim? Porque Jacó é o pai da nação, irmãos. Lembra? A nação nasceu de Jacó, as tribos vieram dele. Ele diz, não era Esaú irmão de Jacó? Ele diz, no entanto, eu amei a Jacó. E se eu amei a Jacó, amei vocês também. E o povo está dizendo, em que o Senhor nos amou? Você entendeu aqui a argumentação? Deus está mostrando uma verdade para eles, e eles estão contra-argumentando e dizendo, não, o senhor está mentindo. Isso não é verdade. Verso 6 do capítulo 1. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aqui, irmãos, o afastamento era geral. Todo mundo afastou, o povo, os sacerdotes, todo mundo estava na mesma condição, todo mundo estava longe de Deus. Ele diz assim, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos
te profanado? Aí Deus responde para eles, Deus contra-argumenta, né? E diz assim: nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o Senhor não merece receber o melhor. Irmãos, olhe para cá só um pouquinho. O que nós estamos vendo aqui, a ideia não é simplesmente estudar o livro de Malaquias para ver como o povo estava sendo desonroso. A ideia aqui é eu conseguir ouvir Deus falar comigo, né? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu caminhar com o seu Salvador? Será que Deus de repente poderia dizer algumas dessas coisas aqui para você, ou para mim, para você? Será que caberia? E se Deus dissesse, será que eu e você argumentaríamos? E diríamos: não, Deus não é bem assim. Quando Deus mandou dizer para Ezequias, que ele ia morrer, Deus mandou Isaías lá, levar uma mensagem para ele, dizer: olha, Deus mandou dizer para você ajeitar a sua casa, arrumar a sua casa, arruma tudo, porque você vai morrer. Ezequias fez uma oração, irmãos, que ela foi verdadeira, tanto foi verdadeira que Deus se compadece e manda Isaías voltar do pátio, onde ele estava, do pátio do palácio, diz: volta lá e diz para ele que eu vou fazer um negócio aí. Sabe qual foi a oração dele? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu sempre te servi de forma íntegra. Esse cara tem muita coragem, né? Ele diz: tu me conheces, tu sabes que eu sempre te servi de forma íntegra. Por que eu estou dizendo isso? Será que é assim que a gente vai dizer para Deus? Será que a gente tem condição de dizer assim? Né? Quando Deus nos mostra nossas falhas, como é que nós nos comportamos, irmãos? Porque no final desse livro nós vamos entender por que Deus está falando isso e como que Deus se comporta diante de tudo isso. Como é que Deus age diante de toda essa situação, diante de todas essas falhas e diante, irmãos, de toda essa argumentação em contrário ao que Deus estava dizendo. A gente vai perceber que, irmãos, Deus de fato, o nosso Deus é extraordinário. Não existe igual. Ele é incomparável. Você vai ver lá mais na frente no livro. Deus é, como diria meu pai tinha uma palavra: Deus é formidável. Deus é maravilhoso demais. Então Deus continua aqui argumentando com ele. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que a gente vá tentando se situar. Deus, eu muitas vezes, na medida que você for lendo, Deus, eu já fiz isso, ou eu estou nessa condição. E vai acertando aí no lugar onde você está, irmão, com Deus. Amém? Então ele diz: ofereceis no meu altar um pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Ele está dizendo, todas as vezes que nós oferecemos para Deus, irmãos, aquilo que está aquém do que Deus merece, nós estamos profanando o altar de Deus. Porque Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. O próprio Malaquias, na sequência desse texto, ele vai dizer: olha, quando vocês separam o que não presta, quando vocês trazem para Deus o animal doente, quando vocês trazem para Deus o animal doente, o coxo, o aleijado, ele diz: vocês estão ofendendo profundamente o vosso Deus. Ouça bem, esse é o contexto do que Deus está cobrando, que Deus está falando com eles. Olha como eles estavam, Emílio. Sabe como é que era isso aqui? Eles criavam animais, e aí quando os animais nasciam, eles iam lá ver os animais que haviam nascido. Olha, esse aqui nasceu, esse teve um problema aqui, nasceu com a patinha, algum problema, esse aqui está magrinho demais, esse é pequeno demais, esse é não sei o que, esse aqui. Aí ele olhava e dizia: aqui, isso não vai dar para comercializar.
Isso aqui não vai gerar lucro. Separa que a gente vai levar para Deus, para o sacrifício. Qual tem sido o nível do sacrifício que você tem trazido para Deus? É obviamente que eu não me refiro a sacrifício de animais, vocês sabem, né? Existem alguns sacrifícios que estão vigentes ainda hoje, mesmo na graça. Um deles é o sacrifício de louvor. Mas como é o seu sacrifício? Aquilo que você tem apresentado a Deus é o seu melhor? Sacrifício, irmãos. O termo sacrifício, ele passa a ideia de que é algo que vai custar, que vai causar dor, sofrimento. Ou vocês acham que Abraão levou Isaac lá para o monte sorrindo? Quando Deus pediu Isaac, Abraão disse: uhul, vou matar meu filho. Foi assim, vocês acham? Não. Só Deus sabe como ele subiu aquele monte. Arrasado, arrebentado. Deus acabou de me dar um filho e agora está pedindo esse filho de volta. Falei: mas eu vou levar ele. Abraão, né? Como é que Abraão levou Isaac? O que é que Abraão cria, irmãos, que nós não cremos? Porque temos tanta dificuldade de entregar os nossos Isaques, né? Quando Deus pede. Às vezes eu fico pensando assim: como é que vai ser quando alguém chegar no ápice, né, da sua caminhada? Eu digo na sua caminhada aqui, né, na terra. Entende o que eu estou falando, né? Seja ministério, seja o que for. Os meninos que estão estudando para fazer vestibular, outros que estão em faculdade, que estão aqui, enfim. Se Deus disser: eu quero que você larga tudo agora, porque eu tenho um negócio para você. Porque quando eu te gerei no ventre da tua mãe, eu escrevi uma história para você, e ela passa por esse momento que você vai ter que largar a faculdade. Eu quero que você me dê o Isaac. O que é que fez com que Abraão levasse Isaac, irmãos? Eu vou te dizer o que fez com que Abraão levasse Isaac: a fé de que Deus poderia restituir Isaac para ele. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão subiu com Isaac porque sabia que de alguma forma esse Isaac seria retribuído, devolvido. Mas nós muitas vezes oferecemos para Deus aquilo que não nos custa nada, é mais fácil. Sabe por que às vezes nós não nos firmamos no Evangelho? Porque o Evangelho nos cobra coisas. Porque a maior figura do Evangelho foi alguém que desceu dos céus, se fez homem, habitou entre os homens, e como homem foi para a cruz para morrer. A figura central do Evangelho é alguém que deu tudo. A figura central do Evangelho é alguém que abriu mão de todos os seus direitos. E às vezes nós vivemos o Evangelho achando que nós não temos que dar nada. Nós temos que dar sim. Deus nos cobra isso. Romanos 12. Apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. Ele pede o corpo e diz que isso é racional. Ele pede algo extremo e diz assim: ninguém vai fazer isso num deslumbre, num momento de que você perdeu a consciência. Não, você vai fazer isso racionalmente. Você vai se entregar racionalmente. Ou você acha que quando Jesus se entregou porque ele estava tomado de uma super emoção sobre a qual ele não teve controle. E depois ele se arrependeu, como muitas vezes a gente faz, né? Nós tomamos decisões na emoção e depois a gente põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Foi assim não. Jesus fez isso racionalmente. Ele disse para os discípulos num determinado momento, ele disse: eu vim para esse momento aqui. Eu vim para esse momento. Mas nós estamos dizendo isso por quê? Porque Deus está dizendo para eles: a vossa oferta
está muito aquém do que vocês deveriam oferecer. Irmãos, isso tem que falar conosco. Alguns de nós já oferecemos ofertas tremendas a Deus. Alguns de nós, se não todos nós que estamos aqui. Melhor assim. Já oferecemos ofertas tremendas para Deus, mas hoje nós estamos racionando a nossa oferta. Estamos separando, né? A exemplo do que o povo fazia aqui, nós estamos olhando. Isso aqui eu acho que dá para dar para Deus, então eu vou lá, vou deixar isso aqui com Deus. Mas isso aqui me perdoa, Senhor, isso aqui deu muito trabalho para conquistar. O Senhor sabe, né? O Senhor viu quanto tempo, como eu bati pestana, como eu trabalhei, como eu busquei incessantemente, incansavelmente. A gente diz isso esquecendo o que o profeta Jeremias falou, né? O que Deus falou através do profeta Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes, se alguém tiver que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, que é a palavra profética para nós. Diz o Senhor. Em me conhecer, saber quem sou eu. É isso que Deus está questionando aqui com o povo. Vocês precisam me conhecer. Vocês estão se perdendo, que é a chave, né? É como se Deus estivesse dizendo para eles: vocês estão sendo destruídos porque vocês estão perdendo o conhecimento. Falta conhecimento para vocês. Esta geração aqui, irmãos, com a qual Malaquias está falando, é uma geração marcada pela desobediência, marcada pela desonra. Essa geração aqui, para quem Malaquias está escrevendo, é uma geração marcada pela desobediência e pela desonra. E isso, irmãos, isso foi um golpe, uma punhalada profunda no coração de Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, ele começa dizendo assim: eu vos tenho amado, eu amei vocês. Ele está dizendo: e que o Senhor nos amou? Justiça própria. Vamos passar em frente aqui. Eles disseram: em que havíamos te profanado? Ele disse: nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, a mesa do Senhor não merece, o altar do Senhor não merece, Deus não merece que eu pague um preço para dar a Ele o melhor. Eu mereço, né? Eu mereci que Ele pagasse um preço altíssimo por mim, mas Ele não merece que eu pague preço nenhum para dar o melhor para Ele. Eu sugiro nessa manhã, irmãos, vou falar pelo Espírito Santo aqui, já estamos falando, mas eu vou falar como um profeta aqui hoje de manhã. Ouça, assim diz o Senhor: eu sugiro que você reveja as ofertas que você está entregando para o seu Deus. Eu sugiro que você reveja o nível das suas ofertas. Isso serve para o altar. Isso serve para toda a igreja que congrega neste lugar. Eu sugiro que você reveja e que você pese numa balança, diz o Senhor, se é justo ou não me dar o melhor. Amém? Verso 17, ele diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras. Deus está dizendo para ele: vocês me cansam, eu estou cansado de ouvir vocês falarem. E eles disseram: mas em que nós te enfadamos? Aí ele olha que ele diz: nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus de juízo? Olha o que essas pessoas diziam, irmãos, distorcendo o caráter de Deus. Não, Deus convive com isso, Deus aceita isso. Eles estavam vivendo nessa condição. E às vezes, irmãos, nós achamos que Deus de fato está aceitando alguns procedimentos nossos, nosso comportamento, algumas atitudes no nosso comportamento. Nós achamos, Paulo, que Deus está aceitando aquilo. E nós vamos às vezes, irmãos,
convivendo com isso por anos. Tempos, nós convivemos com algumas atitudes, irmãos. A gente olha, irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos olhar para nós. Eu sugiro que você, agora não estou dizendo que falo pelo Espírito, eu estou falando como pastor mesmo. Mas eu sugiro, porque muitas vezes eu já fiz isso. Vai para frente do espelho, olha no espelho, encara você mesmo. Encara você, olhe você no espelho. Faça um autoconfronto. Nós devemos fazer isso de vez em quando. Mas será que isso aqui que eu faço está correto mesmo? Será que essa minha atitude está correta? Aí diga para o espelho, como eu já disse outra vez: abra os olhos, seu cabeça dura. Eu já falei comigo no espelho: acorda, seu idiota. Eu falei comigo no espelho: acorda, seu idiota. Deixa de ser tolo, você é um tolo. Será que você não percebe o quão Deus tem sido bom com você? Você precisa mudar. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Todo mundo faz o mal e Deus não se pronuncia. Então Deus se agrada dessas pessoas. Porque onde está o Deus do juízo? Será que Deus não vê o que essa pessoa está fazendo? Será que Deus não vê que irmão está errado, que fulano está errado, que ciclano está tendo uma atitude errada, que beltrano está tendo uma atitude errada? Às vezes alguns dizem: será que o pastor não está vendo isso? Não acredito. Diga isso no espelho, olhando para você. Se de repente o Espírito não vai vir naquela hora e dizer: você é assim, assim, assim e assim. E você nunca muda, e você nunca reconhece. No entanto, você está vendo o erro de fulano, de ciclano, de beltrano, e você se coloca como juiz sobre seus irmãos. A Bíblia diz isso. Jesus disse: você não pode se colocar como juiz sobre seu irmão. Não podemos fazer isso. Mas aqui é o que eles estão dizendo. Não, Deus concorda com isso. Porque senão, onde é que está o Deus de juízo que não se pronuncia? Olha, irmãos, estão achando que Deus convive com o pecado. Alguns irmãos às vezes acham que Deus está convivendo com o pecado, porque não viu o pastor expor alguém. O desejo dela é que o pastor exponha a pessoa na frente e mate ela. Mas como o pastor não expôs, como a gente não expôs, mas a gente está tentando tratar da melhor forma possível para salvar aquela pessoa. Porque, irmão, o propósito é salvar, não é matar. Você consegue entender isso? Deus não nos matou, Ele nos salvou. Ele tinha tudo para nos matar, mas Ele não nos matou. Ele nos salvou. E para nos salvar, Ele foi o extremo, Emílio. Para nos salvar, Ele se fez homem. O Criador se fez criatura e foi humilhado, maltratado, escarnecido, blasfemado. Mas Ele não arredou 1 centímetro, Paulo, por amor a mim e a você, por amor a nós que estamos aqui. Mas nós, às vezes, irmãos, estamos nessa condição do que o povo está falando aqui. Deus deve se agradar disso, então. Já sei, o pastor agora ele convive com o pecado naturalmente, mas também, porque senão ele traria aqui, ele mostraria, ele faria. Ele já tinha tratado isso. Esses dias eu tive a alegria de dizer para uma pessoa: não concordo com o que você está fazendo, acho que você está errado, mas eu queria dizer para você que eu amo você. Eu não vou te expor porque eu amo você. Vou continuar crendo, vou continuar esperando, vou continuar orando, vou continuar intercedendo, porque esse é o meu papel, irmão. Esse é o seu papel. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Não é assim que a Bíblia diz? Imitadores de Deus. Como é que Deus é? Nós falamos ontem na reunião dos homens. Uma das maiores não, eu vou falar uma bobagem aqui, mas uma das características de Deus, né? Uma das características, porque todas são grandes,
maravilhosas. Mas uma das características de Deus é que Ele é o quê? Misericordioso. E qual é o conceito de misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E aí eu estava falando ontem lá no grupo, né? Deus, quando vai dizer para o homem o que é que ele quer, o profeta diz assim: uma coisa só Deus requer de ti, ó homem. Uma coisa só Deus pede que você, se você cumprir isso aí, Deus vai estar muito feliz. Ele diz assim: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça. A justiça é muito parecido, o conceito de justiça é muito parecido com o conceito de misericórdia. O que é a justiça? Justiça é dar ao outro, não é o que ele tem, o que ele merece, é o que ele tem direito. Isso aí é o conceito literal, irmãos, de justiça. Justiça é dar ao outro o que o outro tem direito, não é o que o outro merece. Porque se dermos ao outro, e ele diz assim: eu quero que você pratique a justiça. Então nós cristãos, quando estamos praticando a justiça, significa que nós não vamos dar ao outro o que nós achamos que ele merece. Mas ele diz: eu quero que vocês pratiquem a justiça. E o que é a justiça? A justiça é dar ao outro o que ele tem direito. E qual é o direito que o seu irmão tem? Vou dizer para você qual é o direito que o seu irmão tem. O seu irmão tem o direito que foi conquistado para ele por Cristo na cruz. Esse é o direito do seu irmão. E eu e você não temos o direito de tirar dele o seu direito. Aí ele diz assim: que ames a misericórdia. Qual é o conceito de misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Ama a misericórdia. Então voltamos ao ponto de partida. Você não pode, quando você for tratar com seu irmão, não dá a ele o que você acha que ele merece. Faça como Deus faz com você. Que você merecia estar, né? Você merecia morrer. Mas o Senhor escolheu que você viva. Você merecia a morte, mas Deus escolheu, Deus decidiu que você viva. E para isso Ele pagou o preço altíssimo. Deus não é o que o povo estava retratando aqui nas suas argumentações. Deus não é, irmãos. Amém? Deus não é. Deus é totalmente o oposto do que eles estavam dizendo. Nosso Deus é perfeito. Perfeito em amor, em graça, em misericórdia. Seu amor é perfeito. Seus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de guerra, né? De vitória, não de derrota, de crescimento. Eu estou acrescentando algumas coisas aqui, né? De crescimento, de amadurecimento, não de uma vida cristã infantil, né? Deus não nos quer como crianças. Ele quer que nós cresçamos, amadureçamos. Ele quer que nós comecemos a nos alimentar de um alimento mais sólido, mais forte. Que nós saiamos dessa condição de bebezinho, de continuar tomando leitinho. Nós precisamos crescer. Isso vai acontecer na medida que nós formos conhecendo o nosso Deus. Por isso essa palavra é tão real, tão forte para nós, essa palavra profética, sabe? Esse é o ano de prosseguirmos em conhecer o nosso Deus. Em nome de Jesus.